Boa tarde, gente. Acho que eu consegui aqui, pelo menos, tentar dar uma melhorada. Acho que vai dar certo agora. Certo? Vamos iniciar. Desculpa pelo atraso, tá, gente? Eu estava tentando colocar aqui o slide da melhor forma possível, mas estava tendo um probleminha que não estava aparecendo na tela de apresentação, né? Mas acredito que agora eu consiga passar. Tá todo mundo conseguindo visualizar, né? A tela aí principal de apresentação. Manda só no chat ou então aqui só um oi para mim, dizendo que está ok, que aí eu já fico satisfeito que eu inicio. As aulas estão sendo gravadas e aí a gente vai organizando aqui, tá bom? Mas está todo mundo ouvindo, né, Pedro? Tá escutando aí? Qualquer coisa, dá só um ok aqui no chat, que eu estou olhando o chat também, e a gente vai dialogando. Todo mundo escutando? Sim, estou escutando. Bota iPad. Show. Tudo bem, então. Então vamos aqui iniciar a aula 4, né, referente ao nosso curso, para tentar melhorar o nosso entendimento sobre o Conselho Municipal de Políticas Culturais, e sabendo que esse curso, pelo menos a parte inicial, né, que é uma coisa mais abrangente, referente à lei do Conselho e ao regimento, também serve para os outros conselhos que vocês participam, porque algumas atividades administrativas são praticamente as mesmas, né, são praticamente as mesmas, então eu já aconselho, de certa forma, vocês assistirem as 3 primeiras aulas, que aí vocês têm um aparato bacana de algumas situações que são corriqueiras também em outros conselhos. Boa tarde, Silvia, tudo bem? Então, meu nome é Ângelo, Boa tarde. sou servidor aqui da Secretaria de Cultura, graduado em Ciências Contábeis e coordenador pedagógico hoje, atuando aqui na Secretaria de Cultura, tá bem? A gente, na última aula, a gente não conseguiu finalizar o regimento interno, faltou uma página, porque a gente não tinha encontrado nas nossas leis essa última página, estava faltando. Então, a gente trouxe aqui nesse slide o finalzinho dela, que é para poder a gente finalizar, né, de forma bacana, o nosso regimento interno, e dar prosseguimento com o Conselho Municipal, que é a nossa lei. Aqui é um decreto, o regimento interno, já foi dito na terceira aula, e a gente termina o regimento e inicia também o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Qualquer interrupção, perguntas, podem ficar à vontade, a gente está para dialogar mesmo, eu não sei de tudo, também estou estudando, assim como vocês, tenho um pouco de conhecimento, porque leio, né, bastante o conteúdo, mas qualquer indagação a gente vai discutindo e vai ambientalizando melhor o nosso aprendizado aqui. O que foi que sobrou na última aula referente ao... São só 3 tópicos, né? O que foi que sobrou na última aula referente ao regimento interno, né? Tinha uma páginazinha... O microfone do Lucas. Obrigado, Lucas. Dos direitos e deveres dos conselheiros. Ficou esses 4 itens. Então, inicialmente, né, colaborar para o aperfeiçoamento das atividades do Conselho. Eu creio que essa atividade nós estejamos executando aqui, não só nessa parte, né, mas quando a gente chamar para possíveis reuniões para poder discutir o nosso regimento, para discutir a nossa lei, atividades administrativas. Então, tudo isso faz parte das atividades do Conselho, que é para aperfeiçoar as nossas atividades do dia a dia. Representar o Conselho quando designado pelo presidente, né? Coloquei aqui pelo, mas está errado, mas pelo presidente, para em alguma atividade, alguma situação que não possa participar, se for designado, para representar, né, o Conselho em atividades culturais ou algo do tipo também. Desempenhar suas funções com zelo, eficiência e dignidade, eu acho que também é praxe, né? Acho que todos aqui
temos que ter zelo pelas nossas atividades, eficiência e dignidade nas nossas atribuições, e, por último, zelar pela soberania, né, pelo bom nome e prestígio do Conselho, que a gente consiga trabalhar, fazer as nossas atividades e que essas atividades sejam bem vistas no futuro, na sociedade civil e diante do poder público, como um conselho que é atuante, um conselho que consegue estabelecer as suas ideias e consegue trabalhar de forma eficiente com as suas atividades. E aí, na nossa última folha, a gente tem três relações que vocês vão encontrar em diversos conselhos, eu acredito que em todos, né, que vocês forem participar. Os que são referentes às resoluções, os pareceres e às proposições. Os conselhos, eles trabalham com essas três ferramentas, né, e elas são inerentes às finalidades e funções do conselho como órgão de deliberação coletiva. Vocês vão encontrar isso nos conselhos que vão participar, e é bom que vocês saibam como vocês podem lidar diante de cada situação dessa, né, o que significa uma resolução, o que significa um parecer e o que significa essas proposições, tudo bem? Então, inicialmente, a gente vai trabalhar com a resolução. O que seria a resolução? Né? É o ato do plenário absoluto. É quando a gente leva alguma demanda e a gente decide de forma coletiva. Então, isso ela tem um caráter geral e obrigatório, normativo, deliberativo, decorrente da hierarquia e da soberania do Conselho, por meio do qual se fixa ou restabelece a sua posição institucional e orgânica em relação a questões internas ou externas. Na última reunião, nós tivemos uma resolução na qual, a partir dali, se cria um ato obrigatório, né? Normatizou-se um ato no qual a gente vai ter que seguir e dar andamento a essa nova atribuição que foi determinada durante uma reunião. Então, para que vocês possam entender com facilidade, é aquele ato quando a gente pede, a gente está decidindo sobre algum tema específico, ou alguma proposição é dada, e a gente vai decidir com maioria, né, pode ser simples ou absoluta, dependendo do caso, e a gente vai ter que cumprir aquilo que foi designado na reunião do Conselho, tornando-se assim uma resolução. Por isso que ele é o ato do plenário absoluto. Então, aprovada, a resolução receberá um número de referência, uma parte administrativa, né, para as numerações, para que elas tenham ciência de quantas resoluções aconteceram durante o ano, e tenham uma organização bacana para que qualquer conselheiro, quando puder visualizar essas resoluções, ele peça e ter isso em mãos. Tudo bem? Num segundo momento, nós temos o parecer, que não é igual a uma resolução, né? Ele não é um ato absoluto do conselho quando a gente vai tomar uma decisão no colegiado. Ele é mais um pronunciamento técnico dado por um conselheiro. O conselheiro vai e ele tem uma vista de um determinado processo, um processo cultural, vamos supor, referente à parte pedagógica aqui das ações da Secretaria de Cultura. Então, ele vai se pronunciar de acordo com o seu entendimento, as comissões também podem se pronunciar, emitir pareceres, né, de acordo com o seu entendimento e trazer isso à plenária para que a gente possa votar e discutir, né, de forma mais aprofundada. Esse parecer tem esse teor, né, de que se traga um estudo mais elaborado para que a gente tenha uma certa tranquilidade ao exercer a resolução, né, ao estabelecer uma resolução baseado num parecer de um conselheiro ou de uma comissão. Aí no texto da lei, ele diz assim: é o pronunciamento técnico dado por um conselheiro na qualidade de relator designado ou simplesmente como faculta esse regimento sobre matéria submetida ou entender a plenária, né? É um pouco rebuscado, mas é dentro dessa linha que eu falei para vocês, né? Se emite uma opinião, ela pode ser vinculante ou apenas opinativa, e em determinado momento o conselho vai ouvir, né, essa opinião de determinado conselheiro ou comissão, e aí continua sobre aquele assunto já com um pouco mais de entendimento para poder ter uma decisão com mais clareza, né? O parecer em razão da natureza poderá ser de caráter conclusivo, eficácia vinculante ou meramente opinativo, né, conforme determinar este regimento ou entender a plenária. Em qualquer caso, o parecer limita-se ao assunto trazido no expediente ao qual se referir e conterá ementa, relatório, análise do mérito e conclusão. Aqui é a parte mais administrativa, né, do parecer em si. Quando ele chegar, ele vai ter que ter esses materiais administrativos, né, ementa, relatório, análise do mérito e conclusão.
E é demonstrado tudo isso ao Conselho. Quando se referir ao mérito exclusivamente cultural, o parecer deverá examinar a relevância e a oportunidade da matéria em questão e, subsidiariamente, se for o caso, enquadrá-la nas prioridades definidas pelo Conselho, né? Então, dentro das méritos, vamos dizer que, supondo um exemplo, a gente receba um parecer sobre a necessidade de mudança do regimento, né? De um dos conselheiros, ele manda para a plenária um parecer sobre o regimento. E aí, dentro dessa análise que o Conselho vai fazer, a plenária, né, e pode-se ver a relevância e a oportunidade daquela matéria em si, sobre o regimento, claro, só um exemplo, né, enquadrar como prioridade e a gente ter, se a gente tiver outras votações, né, que ela seja discutida e seja votada com um pouco mais de rapidez, com um pouco mais de celeridade, para que a gente possa dar andamento às atividades do Conselho. Tudo bem? E por último aqui, dentro do regimento interno, a gente tem as proposições. O que é que ele diz sobre a proposição? É o instrumento oral escrito pelo qual um ou mais conselheiros encaminham formalmente uma questão ou um assunto à imediata deliberação do Conselho, né? Os atos do Conselho serão organizados e numerados na forma determinada pela Secretaria-Geral. Aqui a proposição nada mais é do que pode ser uma pauta de relevância que, às vezes, um conselheiro possa trazer para que um conselheiro possa trazer para que o conselho possa analisar e ver se tem a necessidade de colocar em pauta, né, naquela reunião. Então, é um instrumento oral escrito. Então, os conselheiros podem, como as comissões também podem, né, enviar essas proposições para que sejam debatidas e analisadas e, se assim for aceitas, ser colocadas para debate e, posteriormente, para alguma votação que seja necessária. E nas disposições finais do regimento, todos os atos, né, do nosso conselho têm que ter publicidade, através da publicidade oficial, também devendo ser afixados em locais apropriados na sede do conselho e divulgados nas páginas da internet, facilitando o acesso ao público às informações. A lei da transparência, a gente tem que dar publicidade aos atos públicos e o conselho também é tratado de forma que tenha que ter essa transparência e essa publicidade também. E em caso, né, de alguma dúvida ou interpretação que a gente tem, alguma lacuna, porque às vezes acontece, a gente leva para a plenária para que seja decidido que rumo tomar a respeito dessas omissões ou dessas interpretações, né, ou alguma lacuna que exista dentro do nosso regimento. Eu creio que, com relação ao regimento, seja isso. E as aulas anteriores explicam praticamente até esse ponto, né, que eu iniciei aqui. Ficaria muito feliz que vocês também assistissem às outras 3 aulas, porque vai melhorar demais o aprendizado de vocês relativo ao conselho. E aí a gente inicia. Alguém quer fazer alguma consideração sobre o regimento, algum tópico que vocês tenham visto? Se vocês quiserem fazer alguma consideração, fiquem à vontade. Senão eu entro aqui no conselho, né? E aí a gente vai dando um encaminhamento aqui devagarzinho, com calma, em cada ponto que a gente possa analisar. Ângela. Oi, Cida. Oi. E tem como você mandar para a gente esse regimento? Todas as leis, Cida, estão no nosso WhatsApp. É só tu clicar lá na descrição, tem lá um link, que esse link te leva para todas as leis que foram realizadas aqui na Secretaria de Cultura. Está tudo disponibilizado lá, tá bom? Tá, muito obrigada. Viu? De nada. Então, iniciando o Conselho Municipal de Políticas Culturais. E aqui, gente, a gente fala um pouco sobre leis, né? A gente falou sobre o decreto, que é um ato que é realizado pelo Poder Executivo, e aqui a lei não, ela é um pouco acima do decreto na ordem de hierarquia, tá bem? Então, a lei vai para o Poder Legislativo, né, para que eles tenham ciência, fazem a votação lá e depois é que se realiza o decreto. Então, a Lei 279 de 2013, ela é acima desse decreto do regimento interno, que a gente acabou de minuciar, né, e assim, ela contém assuntos mais genéricos, né, começa da lei para vir para o regimento, que ele é um pouco mais específico, que ele vai tentar abrir esses conhecimentos gerais que existem em torno da lei.
Então, a lei dispõe sobre a instituição, estruturação, atribuições e funcionamento do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Pacajus e dá outras providências. Só para o entendimento do que é lei, coloquei aqui, né, lei do verbo latino ligare, que significa aquilo que liga. É um documento escrito e editado por uma autoridade competente de acordo com um procedimento específico. E aí as informações preliminares a respeito dessa lei é que boa parte do conteúdo já foi mostrado no regimento interno. Então, gente, eu tentei me ater aqui às competências do Conselho para a gente dar uma ênfase e ver algum ponto que a gente não conseguiu ver no regimento, porque senão ficaria muito, não diria nem cansativo, mas vocês, mais cansativo também, vocês iriam ver a mesma coisa, já que tem um outro vídeo gravado já sobre várias coisas que já falamos aqui. Então, na aula 3, e na aula 2 e 3, eu acredito que vocês possam estar tendo um aparato maior sobre todos os itens que tem aqui, porque aqui pegou muito de forma geral. Então, lá no regimento, nós temos uma coisa mais específica e todo mais explicado do que está aqui. Então, como tem aqui, né, procure assistir às outras aulas, pois as próximas reuniões e decisões do Conselho serão necessárias ao andamento e organização de nosso Conselho, né? É necessário que vocês assistam às outras aulas para ter um entendimento quando a gente trouxer no futuro pautas como mudanças, alguma mudança que possa existir no regimento, alguma mudança que possa existir na lei. Sabemos que tem uma ordem de hierarquia, né, tem que se mudar a lei para ter o regimento, mas é necessário que vocês tenham conhecimento, porque senão não tem nem como a gente abrir um diálogo e abrir uma discussão para que uma pessoa só fale ou duas pessoas falem. Isso não é bacana para mim, não é bacana para quem vai falar também, quando apenas 3 dialogam. Afinal de contas, nós somos um órgão que todos precisam ter direito à voz, e nada melhor do que esse estudo para que possa ser melhor construído esse diálogo, tá certo? Então, passando aqui, eu trouxe as competências, né, que tem lá no nosso conselho. E a lei também está lá no nosso WhatsApp. Vocês podem ver que tudo que tem lá na lei é muito genérico e trazendo para o específico do regimento que foi visto. Então, eu trouxe aqui as competências para a gente dar um pouco mais de ênfase, que tem itens que não foram vistos lá no regimento, e a gente pode estar dando uma minúcia maior aqui, e qualquer dúvida a gente vai também dialogando. Mas vocês vão ver que é muito parecido até mesmo as competências do que tem lá, porque já foi visto. Então, a primeira delas é propor e aprovar as diretrizes gerais, acompanhar e fiscalizar a execução do Plano Municipal de Cultura. A gente vai entrar na próxima aula no Plano Municipal de Cultura, certo? E na partir da próxima aula, vocês vão ter o entendimento, o que é que vocês têm que propor relativo a isso e aprovar as diretrizes. Afinal, a gente está acompanhando uma lei e nós temos que ter esse acompanhamento, essa fiscalização, se a Secretaria de Cultura está ou não fazendo as coisas de acordo com o que diz o nosso plano municipal, que são de 10 anos e que 2024 já teremos que ter outro pronto para dar uma revisada, né, para poder dar um encaminhamento nos próximos 10 anos que teremos pela frente. Então, a primeira delas é propor e aprovar as diretrizes gerais, acompanhar e fiscalizar a execução do Plano Municipal de Cultura. Fiquem atentos, nas próximas 2 aulas, nós teremos aulas sobre o Plano Municipal de Cultura, tá certo? Segundo item, estabelecer normas e diretrizes pertinentes às finalidades e aos objetivos do Sistema Municipal de Cultura. Teremos também aula sobre o Sistema Municipal de Cultura. Lá no sistema, ele vai dizer toda a base, vamos dizer assim, dos órgãos, né, que compõem o nosso bojo aqui cultural. Vai ter o conselho, vai ter plenário, vai ter o sistema de financiamento à cultura, vai ter comissões de financiamento à cultura. Então, a gente vai ter também um entendimento de como funciona o Sistema Municipal de Cultura nas aulas à frente. A gente vai estabelecer normas para a gente atingir essas finalidades. O PRONFAC também está lá dentro do nosso Sistema Municipal de Cultura, cada um com a sua importância, e a gente vai entender, quando chegar lá no sistema, que são essas normas e essas diretrizes são pertinentes às finalidades e aos objetivos desse sistema. E aqui eu achei super legal esse terceiro slide, que é colaborar na implementação das pactuações acordadas nas comissões intergestores tripartite,
CIT e na Comissão Intergestores Bipartite, né, devidamente aprovadas, respectivamente, nos Conselhos Nacional e Estadual de Política Cultural. Eu tentei me informar, gente, se essas comissões estão ativas, mas ainda não tive um retorno bacana. Mas o que seria aqui, né? Comissão Intergestores, né? Uma comissão que você vai, tripartite, que serão membros do Poder Executivo Municipal, do Governo do Estado e também do Governo Federal, assim como também na Comissão Intergestores Bipartite, que é municipal e estadual. São comissões para poder tentar entender como é que anda o processo dentro do município, né, o processo cultural, assim como dentro do Estado, e que soluções, que formas a gente pode estar trabalhando junto para que a gente possa dar um melhor encaminhamento nas nossas atividades culturais aqui no município. São comissões, uma com 3, né, que ele está dizendo aí, tripartite, de intergestores do federal, estadual e municipal, e a outra bipartite, que é municipal e estadual para fins mais específicos, já que o nosso estado tem um maior entendimento de como os municípios se comportam. Então, é essa linha de verticalização aí que existe dentro desse item aqui do conselho, que eu achei super legal, e a gente está tentando ver como é que a gente pode ativar isso, né, porque depois do fim da cultura em órgão federal, deu quebrou um pouco aí a sincronia de as determinadas atividades que existiam anteriormente relativas a isso. Outra competência do nosso conselho é aprovar as diretrizes para as políticas setoriais de cultura, oriundas dos sistemas setoriais de cultura e de suas instâncias colegiadas. Além de receber atividades das comissões, das plenárias, também tem os fóruns, né, que eles estão muito mais próximos dos artistas e eles trazem essas diretrizes, né, essas demandas para que a gente possa analisar e a gente possa visualizar da melhor forma e ter um norte mais bacana relativo às proposições que são vindas dos fóruns, né? Para quem não acompanhou nas outras aulas, a gente tem a plenária do conselho, tem as comissões temáticas e tem os fóruns permanentes, né? Os fóruns que são mais ligados a setores de cada segmento. E aí nós trabalhamos em conjunto, juntamente com a secretaria, para poder ter essa harmonia e a gente observar quais são essas diretrizes e o conselho poder aprovar qual é o melhor caminho, né, para cada, decidido em conjunto, logicamente, para cada segmento como um todo e valorizar a cultura do nosso município. Então, a gente aprova também as diretrizes das políticas setoriais de cultura, né. Aqui eu trouxe um mapinha, né, da nossa cidade, que nesse item a gente tem por obrigação, né, definir parâmetros gerais para a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Cultura, no que concerne à distribuição territorial e ao peso relativo dos diversos segmentos culturais. No que pese nesse ponto, é necessário, sem dúvida, um mapa cultural e os indicadores para que essas decisões sejam mais acertadas, para que o Conselho tenha como conseguir distribuir, assim, territorialmente, né, para os segmentos dentro do nosso município. Então, aqui ele fala de definir parâmetros gerais para a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Cultura no que concerne à distribuição territorial. A gente vai ver um pouco mais sobre esse item lá no nosso sistema de financiamento à cultura, que é estabelecer para a Comissão Municipal de Incentivo à Cultura, né, o CEMIC, do Fundo Municipal de Cultura, as diretrizes dos recursos, com base nas políticas culturais definidas no Plano Municipal de Cultura. Você vê que é tudo muito interligado, né? O Conselho vai observar o nosso Plano Municipal de Cultura, que é a partir de lá que a gente vai ter as diretrizes de como a gente deve executar as atividades culturais durante aqueles 10 anos. A partir daí, quando se recebe um recurso ligado ao fundo, o que vai acontecer? O Conselho vai junto a essa comissão, olha, vamos estabelecer aqui quais são as diretrizes que a gente vai trabalhar nesse ano, o que vamos pautar, o que vamos construir durante esse ano, através da LOA, né, do que for decidido para o fundo, para que a gente possa ter uma assertividade maior relativa ao plano. Então, seguindo o que o plano diz, o Conselho vai junto à comissão para tentar estabelecer as diretrizes dos recursos de forma, com base nesse último item, né, com base na descrição territorial, fazer com que o fundo seja
distribuído de forma mais coerente aos artistas da nossa cidade. E aí eu creio que todo mundo, mesmo sem ter muita vivência, né, de conselho, sabe que é uma obrigação nossa acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Cultura, para saber que se de fato, né, o poder público ele tem essa obrigação, né, não é só de repassar, mas que tipos de benefício foi gerado a partir daquele repasse, né, para a população em si, já que no poder público visa o benefício da coletividade. Então, o Conselho vai acompanhar o trâmite, né, da execução orçamentária, decidida se tudo foi realizado conforme e não teve nenhum tipo de problema, e fiscalizar também a aplicação desse recurso do Fundo Municipal de Cultura, sabendo que em determinado momento vão aprovar ou vão rejeitar as contas de determinado gestor para poder seguir no próximo ano, já com as contas tudo aprovadas ou rejeitadas, e assim continuar o nosso trabalho aqui. Bom? Parou aqui? Será que parou? Não pegou meu slide? Passei aqui, mas não passou. Vamos ver se paralisou aqui. Pronto, passou, né? A gente tem também apoiar a descentralização, projeto e ações e assegurar os meios necessários à sua execução e a participação social relacionada ao controle e fiscalização. É óbvio que a gente, quanto conselho, a gente tem que apoiar essa maior descentralização desses projetos e ações, né? E aí a gente vai fazer, através de resoluções ou nos nossos debates e diálogos, descobrir os meios necessários a essa execução, claro, sempre em conjunto, em diálogo com a Secretaria de Cultura, e fazer com que a participação social relacionada ao controle e fiscalização das atividades aqui da Secretaria também. Qualquer dúvida aí, vocês levantam o dedo aí, tá bom, gente? Outra competência nossa é contribuir para o aprimoramento. Coloquei 2 vezes para aqui, desculpa, né? Depois eu vou dar essas correções e repasso esse slide aqui para vocês, com corrigido algumas coisas. Contribuir para o aprimoramento dos critérios de partilha e de transferência de recursos no âmbito do Sistema Nacional de Cultura, né? São todos interligados, e aí o Conselho tem essa de também estar atento aos aprimoramentos dos critérios de partilha e também as transferências de recurso, né, no âmbito desse Sistema Nacional de Cultura. Outra atribuição nossa é apreciar e aprovar as diretrizes orçamentárias da área cultural, certo? Chegar, né, com o que será destinado ao fundo no ano subsequente, e a partir daí levar isso à plenária, e a plenária apreciar e aprovar as diretrizes orçamentárias dentro da nossa área. Além de fazer a fiscalização, além de acompanhar também, a gente também tem esse poder decisório, né, de apreciar e aprovar as diretrizes lá no início, né, já que a gente está aprovando as diretrizes orçamentárias. Então, praticamente, tudo passa pelo Conselho, tanto na parte de planejamento, que a gente vai ver lá no Plano Municipal de Cultura, como também na parte de execução orçamentária. O Conselho sempre tem que estar ligado a isso, desde o planejamento até ao final da execução orçamentária. Vocês viram que tem um planejamento para as diretrizes em termos, deixa eu ver se eu posso falar assim, artísticos ou de caráter geral, administrativo também, né? E aí, depois que isso tudo for gerado, a gente também vai ter que apreciar e aprovar também as partes orçamentárias. A gente construiu um planejamento e agora vamos apreciar também se aquele recurso vai para determinada área, e após vamos acompanhar e no fim vamos aprovar ou não as contas, se foi tudo gasto da forma possível. A gente vai ter um complemento maior quando a gente chegar no sistema de financiamento à cultura. Outro nosso aqui é contribuir para a definição
das diretrizes do Programa Municipal de Formação na Área da Cultura, PRONFAC, especialmente no que tange a formação de recursos humanos para a gestão das políticas culturais, né? O Conselho, há alguns meses atrás, solicitou que fosse realizado um curso, né, que pudesse nos trazer uma maior esclarecimento sobre as atividades que a gente realiza dentro do Conselho, e aí a gente aproveitou o PRONFAC já para poder dar início a essa atividade, sabendo-se que ele é muito maior do que o curso ainda que estamos ofertando a vocês, mas que no futuro próximo, né, a Secretaria tem como eu posso dizer, o intuito de que isso aumente, né, que o PRONFAC seja maior e que pegue outras vertentes, não só administrativas, mas também culturais, e aqui quando ele fala sobre isso, ele fala que o Conselho, ele tem essa contribuição de participação, né, o que veremos durante esse curso, né, que temas abordar, o que podemos trazer para poder ficar mais fácil e melhorar o nosso entendimento relativo às atividades administrativas do PRONFAC. Tudo bem? PRONFAC é o programa, né, que a gente está exercendo aqui, vamos dizer assim, de educação cultural, né, das nossas atividades do nosso dia a dia. E nós temos também, por obrigação, acompanhar a execução do Acordo de Cooperação Federativa assinado pelo município de Pacajus para sua integração ao Sistema Municipal de Cultura. Nós somos integrados, né, ao Sistema Nacional de Cultura, tem o Sistema Estadual e o Sistema Municipal de Cultura. Então, a gente tem que ir acompanhando cada um de forma que a gente possa estar antenado o que acontece lá no Sistema Nacional, no Sistema Estadual e assim estabelecer o Sistema Municipal de Cultura. Nós temos aqui mais 10 minutos de chamada, mas eu acredito que não falta muito para a gente finalizar aqui o bloco relativo, porque não são muitos, né? Porque como a gente já viu nos outros dias, relativo ao regimento interno, lá vocês vão encontrar, aqui é mais uma forma genérica, né? De algumas coisas que a gente viu junto ao regimento, eu não vou repetir para não ficar cansativo para vocês. Então, temos aqui mais uma competência: promover cooperação com os demais conselhos municipais de cultura, bem como os conselhos estaduais do Distrito Federal e nacional. Temos sempre que ter diálogo, né? A comunicação, creio que seja a base de qualquer processo de construção. Então, a gente conversa entre nós como conselheiros e pegamos também cooperações com outros conselhos para saber que às vezes uma dificuldade nossa possa ser facilitada lá por eles e vice-versa, fazendo com que a gente possa produzir de forma mais eficiente, eficaz aqui no município de Pacajus. Essas cooperações, né, que se faz são bastante relevantes no que concerne a essa produtividade cultural aqui no município. Temos mais uma: promover cooperação com os movimentos sociais, organizações não governamentais e o setor empresarial. Vocês estão vendo, porque além do Conselho ter essa questão de deliberar, de normatizar, de fazer atividades administrativas, ele fala muito na lei sobre cooperação, né? Seja com a participação pública, quando ele fala da cooperação com os outros conselhos, né, que tem o público e tem a sociedade civil, mas ele já deixa aqui uma ênfase ligado à cooperação com movimentos sociais, com organizações não governamentais e o setor empresarial. Mas por que disso, né? Porque aí o conselho vai ter a parte de como está a sociedade para poder trazer essas políticas públicas e serem implementadas pela secretaria no âmbito cultural. Então, é muito importante que se tenha essa junção, tanto na parte pública quanto na parte privada, para poder fazer com que as nossas atividades aqui tenham êxito. Então, bacana demais esse item da promoção de cooperação com os movimentos sociais. Vocês viram que no último slide ele fala sobre a cooperação dos demais conselhos municipais, e nesse agora ele fala sobre a cooperação com movimentos sociais. E temos, então, incentivar a participação democrática na gestão das políticas e dos investimentos públicos na área cultural. O Conselho, ele não só decide contas, vocês podem ver aqui que eles têm um trabalho
bacana relativa a tentar incrementar mais pessoas, a saber como é que acontecem as políticas públicas, como é que acontecem os investimentos. Então, somos formadores também. Ao sair daqui, a gente vai, não diria ministrar uma aula como está sendo aqui, mas nós temos o poder de lecionar para as pessoas que não têm um entendimento de como um conselho funciona, a fim de que essas pessoas tenham uma participação mais democrática. E essas pessoas no futuro possam vir a participar de conselhos, porque as pessoas têm um certo pré-conceito, né, sobre os conselhos. É muito chato, é muito isso, muito aquilo. Mas depois que a gente tiver o entendimento das leis, o entendimento de como funciona, você vai ver que essa participação democrática é válida demais. Afinal, a gente usufrui como é que eu posso dizer? De tudo que está sendo construído por nós, né? E com certeza também num aspecto mais social, os nossos parentes, filhos, netos e etc. também. Então, nada mais justo que nós possamos incentivar essa participação democrática na gestão das políticas públicas e dos investimentos públicos na área cultural. Então, temos aqui delegar as diferentes instâncias componentes do Conselho Municipal de Cultura. A deliberação e acompanhamento de matérias. O que seria isso, Ângela? Delegar. A gente tem a plenária e as comissões temáticas. Vamos dizer que um assunto específico relativo à área pedagógica. Então, nós podemos dizer assim, poxa, essa matéria de que estamos avaliando hoje, os cursos da Secretaria de Cultura, eu creio que deveria ser jogada para a Comissão de Educação e Formação, para que ela possa ter uma análise melhor e daqui a 15 dias nos emita um parecer sobre essa determinada situação, para que a gente possa esclarecer. Então, a gente tem esse poder de delegar às diferentes instâncias, né? Podemos lançar para que possa ser realizado a comissão de financiamento, esses valores que iriam para edital X, para saber se é bacana, se não é, para que a gente também possa ter um melhor acompanhamento das matérias. E aqui eu creio que seja o último slide. Aprovar o regimento interno da Conferência Municipal de Cultura. A gente não aprovou, tem a Conferência Municipal de Cultura, mas ela é um pouco atrelada à Conferência Estadual. A Conferência Estadual não aconteceu ainda, e pelo que eu soube, o secretário do Estado, né, Fabiano Piuba, ele está se organizando para que até o fim do ano tenha a Conferência Estadual, e a partir daí nós tenhamos todo as informações necessárias para que a gente possa estabelecer a nossa Conferência Municipal de Cultura e a gente aprova o regimento interno dessa conferência, tudo bem? Estabelecer o regimento interno do Conselho Municipal, nós temos um regimento interno hoje, já criado, né? E aí a gente pode suprimir, alterar, acrescentar as ideias para que ele possa ser melhorado. E, por último, validar a emissão de atestado de realização de atividades culturais por parte da Secretaria de Cultura. O que seria isso, Ângelo? Validar a emissão de atestado de realização. Um artista vem até a Secretaria e pede que a Secretaria diga que ele fornece atividades há 5 anos dentro do nosso município. É como se fosse um atestado de capacidade, né, de realização de atividades. É isso. E aí ele vem tentando apenas dizer, poxa, eu participei. Ele quer usar isso para poder... como currículo, como que ele possa participar de outros editais em outros locais, mandar para alguma empresa que ele vá trabalhar. Então, vocês também têm, nós, né, no caso eu digo vocês assim, pelo fato de estar ministrando a aula, mas nós, como conselheiros, nós temos esse poder de validar a emissão desses atestados, dessas realizações das atividades culturais. Nós temos esse poder também de fazer essas validações de atestado. Deixa eu ver aqui, eu creio que seja... o último slide. A aula de hoje, gente, é um pouco mais breve, né? Eu espero que vocês assistam às outras aulas, é de suma importância que vocês possam avaliar, analisar com calma, assistir às outras aulas, para que a gente possa ter um entendimento melhor sobre tudo que a gente falou aqui. Assista, eu sei que a minha voz às vezes é chata, eu fico aqui falando direto, mas... eu espero que vocês tenham entendido. Eu não entendi determinado ponto, não queria falar aqui porque eu fico envergonhado e tudo. Vá lá no meu PV, pode perturbar, eu tento explicar da melhor forma possível. Espero que a gente também daqui tragam as críticas, né? Eu poderia ter melhorado isso no curso, etc., em cada aula, até porque a gente melhora a partir disso. E semana que vem
a gente terá aula com o Erivaldo Casimiro, às 19 horas, anotem aí, 19 horas, não vou poder assistir às 19 horas, não tem problema você não assistir, tem problema você ficar sem assistir depois, porque depois teremos a aula de forma online, nas nossas redes sociais, na página do YouTube, da Secretaria de Cultura aqui de Pacajus. E muito obrigado pela a participação. Espero que qualquer dúvida, novamente, né, reitero isso, vocês possam estar entrando em contato comigo ou lá no nosso WhatsApp. Tá bom? Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Obrigado a todos.